Papai moveu e move e moverá. É isso mesmo. Foi muito, né? Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro de intercessão. Graça e glória a Deus. Que bom poder estarmos aqui reunidos. Hoje a gente vai buscar, vai mergulhar na presença. Vamos entrar no oceano do Espírito, sairmos daqui cheios. Eu quero te convidar a você sair cheio.
cheio, transbordante, como a bênção que vem do Senhor. Ela é recalcada, sacudida e transbordante. E assim eu te convido para a gente junto entrarmos no santuário, entrarmos na presença, invocar o nome dele, chegar bem pertinho, adorar ao nome do Senhor, aquele que é digno de ser louvado, de ser adorado e exaltado para todo o sempre. Você que está aí, se quiser, pode deixar o seu pedido de oração para a gente poder estar intercedendo depois. Você pode, pastor, eu não queria botar aqui, bota inbox, vai no inbox da igreja. Tem também as redes sociais. Deixa seu pedido de oração, que hoje é noite da gente clamar. É noite de intercessão, porque o clamor de um justo muito pode em seus efeitos. Nada tendes, pois nada pediste, mas pedi e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Pastora, eu não gosto de pedir não, só gosto de agradecer, querido. Isso é conversa para quem ainda não entendeu quem é Deus. Pastora, Deus é só para pedir? Não, Deus não é só para pedir, Deus é para ter intimidade. Quando você tem intimidade, você não tem vergonha de clamar, de pedir. Aleluia. Se você tem um companheiro ou uma companheira, você teria vergonha de falar para ele: amor, estou com vontade de comer um estrogonofe, estou com vontade de comer uma torta. Você não tem vergonha, porque você tem intimidade. Então quem tem intimidade não tem vergonha. Quem tem intimidade chega para o pai e fala: pai, tá difícil, tá doendo, tá assim, eu estou preocupada, eu acho que o celeiro está faltando, eu acho que o armário tem sem mantimento, eu acho que a porta está fechada. Fala com Deus, não fica calado. Não seja esbofeteado pelo maligno, não. Paulo disse que tinha um que esbofeteava ele, sabe? Ele clamava a Deus. Sabe que Deus respondeu para ele: a minha graça te basta. Paulo clamou a Deus no momento que ele achou que aquilo era ruim. Então por que você não clama? Então eu te convido a clamar na noite deste dia. Vamos clamar juntos, porque a resposta que você precisa não é a que você tem, é a que Deus quer te dar, e Ele vai te dar na noite desse dia em nome de Jesus. Porque o clamor de um justo muito pode em seus efeitos. Irmã, vem, vamos orar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aqui, tá ligado no céu? Graça e paz, igreja, graça e paz, irmãos. É uma alegria muito grande poder estar na casa do Pai, poder estar com os irmãos reunidos. Aleluia! Senhor, louvado seja o teu nome por essa oportunidade, Deus, muito obrigada. Tive que estar ausente, então a gente vê o quanto faz falta estarmos juntos, o quanto faz falta estar na casa do Pai. Então, entronize, esteja, sempre que puder, esteja, seja na presença, seja online, mas esteja, procure. Amados, o Senhor tem ministrado muito em meu coração uma palavra sobre posicionamento. Ele quer trabalhar, porém o nosso posicionamento, como é que está diante dele? Como é que estamos diante dele? Uma barganha? Não, não é uma barganha. É estar posicionado. É estarmos ligados com ele, para que ele possa trabalhar na minha e na sua vida. Então estejamos ligados, sejamos verdadeiramente posicionados. Não é só estar na igreja, não é só dizer que é crente, que é cristão, é estar posicionado no pensamento, no sentimento, no desejo, nos seus planos, nos seus projetos. Amados, estamos aqui, como a pastora disse, deixe seus pedidos, deixe inbox, mas deixe que nós clamamos de verdade. Nós não falamos, nós fazemos em nome de Jesus. Pai querido, Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, primeiramente pedindo perdão, Senhor, se por algum motivo nós o entristecemos de alguma forma, de algum jeito, consciente ou inconscientemente, Pai. Nós estamos aqui, Pai, para mais um culto de intercessão, meu Pai. É orarmos, Senhor, é intercedermos pelas vidas, Senhor, é esquecermos de nós e buscarmos, Senhor, pelo outro. Isso nós fazemos, Senhor, em espírito e verdade, mas nós só podemos fazer, nós só fazemos porque o Senhor está aqui, porque o Senhor ministra, porque o Senhor atua, porque o Senhor age, porque o Senhor permite, Pai. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade.
Visita cada irmão, Pai, que está nos assistindo agora. Não sabemos se estão vivendo, se estão passando, ou se não estão, meu Pai. Mas visite, Paizinho, em nome de Jesus, a cada um agora, Pai. Nós estamos aqui, Pai, nós levantamos as mãos. Tu eis-me aqui, Pai, e nos colocamos nas brechas, Senhor, por cada um. Meus amados, ligue seu pensamento, porque a palavra de Deus diz que o que ligares na terra será ligado no céu. Então, em nome de Jesus, receba cada palavra ministrada, cada louvor entoado, porque o Senhor quer falar contigo. Nós estamos aqui, unidos em oração, unidos num só pensamento, para fazer a vontade de Deus, que é orar, que é interceder pela tua vida. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, louvado e agradecido Senhor. O Senhor é maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Hoje é dia da gente descer ainda mais em lugares profundos. É dia de intercessão. É o dia de você rasgar o seu coração mesmo e falar com Deus. Aproveita esse momento. Não deixa nada te tirar desse momento, não. A gente vai tirar um momento de louvor e adoração, e nesse momento eu quero te pedir para você busca Deus, esquece o que está ao seu redor, busca ao Senhor. Você que está aí também assistindo conosco, busca o Senhor, seja no teu carro, na tua casa, busca ao Senhor. Aleluia. Eu vou abrir um salmo que é muito conhecido, talvez seja até clichê, mas eu queria que você prestasse atenção justamente no que ele diz. Ele diz assim, Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza e o meu Deus em quem eu confio. A gente tem um sítio e lá a gente tem algumas galinhas. E às vezes o gavião vem tentar pegar algum bichinho. E o que ela faz? Ela esconde o pintinho debaixo de suas asas. Porque quando o gavião vem, ele dá de cara com a galinha e não com o pintinho. Sabe por que às vezes você tem enfrentado coisas que são pesadas demais para você? Porque você não tem entrado debaixo das asas do Onipotente. E você não tem força para encarar esse gavião. Mas eu quero te dizer que se você entrar debaixo das asas do Onipotente e deixar Ele ser o teu Deus, Ele tem poder para poder enfrentar isso. E como é que isso acontece? Quando você reconhece as suas fraquezas. Você precisa reconhecer as suas fraquezas. Ontem eu e o pastor João líamos 2 Coríntios. E tem um versículo que diz que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fortalezas. Não, nas nossas fraquezas. Porque quando eu estou fraco, aí eu estou forte, porque eu tenho a força de Cristo em mim. Então, diga sim às suas fraquezas, confesse sim às suas fraquezas, coloque para o Pai, porque quando você entender isso e der lugar ao Senhor, o Senhor toma o lugar que é dele e enfrenta esse inimigo que tem tentado te atormentar, que tem tentado te afrontar. Chega de bater de frente com o inimigo. Chegou a hora de você entregar para Deus. Nem o arcanjo Miguel, quando lutava contra o inimigo, ousou uma palavra. Antes ele disse: que o meu Senhor te repreenda. E na noite deste dia nós dizemos: que o meu Senhor te repreenda. Enfermidade, que o meu Senhor te repreenda. Porta fechada, que o meu Senhor te repreenda. Doença, miséria, engano, que o meu Senhor te repreenda. Fofoca, maldade, calúnia, que o meu Senhor te repreenda. Você não tem lugar na minha casa, na minha família, nem na minha vida. Adultério, feitiçaria, mentira, que o meu Senhor te repreenda em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Sabe por quê, querido?
Porque esses são os dias de Elias. Esses são os dias de Elias. E chegou a hora dos profetas se levantarem. Você é esse profeta. Você é esse profeta. Então se levante. Se levante nesses últimos dias. Chegou a hora. Aleluia. Ele vem. Brilhando como o sol. Aleluia. Voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir. Um grande coral. Cantando uma canção. O que ele diz? Dizendo que já vem a salvação. Oh, glória! Aleluia! Ele vem. Em breve ele vem. Eu e você estaremos com ele. Aleluia! Já está chegando esse dia, querido. Então se prepara, Israel. Se prepara. Esses são dias de Elias, pregando a palavra de Deus. Esses são dias de quem? Justiça reinando outra vez. E esses são dias de hoje. O mundo vive em escravidão. Mas nós somos trabalhadores, anunciando a volta do Rei. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, num grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem. Coisa linda e feia. Esses são os dias de Ezequiel, presta atenção. Os ossos voltaram a viver. Coisa linda. Esses são os dias de Davi, erguendo um templo de louvor. E esses são os dias da ceifa, os campos já brancos estão. E nós somos trabalhadores do quê? Realizando a colheita final. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, um grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Ele vem, brilhando como o sol. A trombeta eu posso ouvir, grande coral, dizendo que já vem a salvação.
Esse louvor diz que há tempos e ele coloca profetas, ele coloca homens de Deus e vai dizendo os tempos que nós chegamos nesses últimos dias. E se você reparar, é justamente isso que estamos vivendo. Estamos erguendo o templo de louvor, estamos pregando para vales de ossos secos, onde tem se levantado. Já temos vivido os últimos dias, o dia da ceifa, o dia da colheita. Você foi chamado para isso. Por isso não troque a tua identidade, não troque quem você é, não negocie quem você é, porque o Senhor te chamou e tem um povo lá fora colorido que precisa conhecer que o Senhor ama eles incondicionalmente. Não troque. Aleluia. Diga, minha fidelidade é ser servo do Senhor. Aleluia. Foi para isso que Ele me chamou. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor te chamou para uma grande seara, querido. Não foi à toa que Ele te colocou nesse lugar, não. Deus de Israel, eu sei que não vinha a este mundo para adorar a outro Deus. Aleluia. Os leões estão fugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Desde aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, pois o que importa é lhe obedecer. Não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Eu prefiro ser fiel a ti, Senhor. Mesmo que o mundo tente, mesmo que tente mudar a direção, mesmo que fale muitas coisas, pode intercalar o louvor do meu coração. Os manjares, eu nosso mão, e os palácios, não quero não. Venho aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer. Mas o que importa é lhe obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser fiel. Aí olha o que aconteceu naquele dia. Foi bem assim que aconteceu. A fornalha estava aquecida 7 vezes mais. Aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas eu estou seguro. Eu não temo espanto morto, nem inferno que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam ao meu lado, direita e
para me guardar. Como foi com os meninos lá dentro de Babilônia. Muitos têm vivido uma vida de infidelidade e eles acham que é normal, então eles falam, segue assim mesmo, vai assim mesmo. Só que esse assim mesmo, no final você vai ter que prestar contas, porque você está fazendo o que todo mundo está fazendo, mas você vai ter que prestar contas, e vai ser isso, vai ser sozinho, vai ser só você. Então o que você tem que fazer? Eu vou ter que ser fiel até o fim, porque Ele vai me dar a coroa da vida. Eu não vou mentir, eu não vou andar em engano, eu vou andar em verdade com Deus, em sinceridade, mesmo que eles digam, mesmo que eles queiram, mesmo que eles forcem e tentem me colocar em ciladas, em covas de leões, dentro de fornalha, eu vou seguir, porque eu sei para quem vai o meu louvor, eu sei para quem vai a minha adoração, é somente para Ele. Por isso eu te convido nessa noite a andar em santidade, porque assim como o Senhor é santo, nós precisamos ser santos. Então vamos declarar: a Deus, Tu és santo, aleluia, aleluia. Declara ao Senhor na noite deste dia: a Deus, Tu és santo. Aleluia. Aleluia, Deus. Deus, Tu és santo. Deus, Tu és santo. Engrandeço e exalto ao Teu nome. Diga: Deus, Tu és santo. Deus, Tu és santo. Deus, Tu és santo. Exalto ao Teu nome.
madrugada trabalhando para o Senhor. É assim que Deus vai fazer. Deixa eu te falar uma coisa. Eu geralmente entrego revelação sozinho, assim, né? Não falo aqui não, porque eu estaria sendo gravado. Mas o que eu recebi aqui foi muito lindo. Eu vi você regendo um coral. E você falou que não está trabalhando. E o Senhor pergunta, e para mim? À medida que a gente faz para o Senhor faz por nós. Só que Ele diz que ainda que você seja infiel, Ele permanece fiel. Então quando a gente não fazia, Ele já estava fazendo por nós. E Deus hoje me deu uma visão, um cargo. E eu já entendi o mistério para eu falar com você. Mas à medida que você for se jogando e fazendo, o Senhor vai fazer. Porque Deus tinha... Eu já tinha falado com você. Deus tem uma promessa com você há muito tempo. E Deus falou que ia te usar. Deus falou, você por muito tempo ficou falando, quem é minha família? Deus falou, eu sou sua família. E hoje o Senhor mandou a gente dizer, essa aqui é a sua família. Você fala, eu não tem família sim. Senhor, eu não me acho, parece que eu estou perdido. Não está não. Dá um abraço nele, irmã. E diz para ele que você é a família dele também. Aleluia. Deus está te fazendo família. E olha, Rafaelzinho, Deus vai te usar muito, Rafael. Deus vai te usar muito. Porque esse projeto que Deus está me dando aqui em visão, ele é algo único e novo. Mas Deus vai usar você para isso. Depois a gente vai conversar. Deus não chama a gente naquilo que a gente é incapaz. Mas se Ele chamar a gente em algo que a gente não tem capacidade, Ele nos capacita. Pastora, como é que vai ser? Não sei, o Senhor vai fazer. Ele trabalha em nós, é dele o querer, o efetuar. E você não tem entendido por que eu tenho tido tanta vontade de ir lá. As coisas têm acontecido, tenho vindo, mas não tira a minha vontade de estar lá. É o Espírito Santo já te dizendo, ó, já acabou o tempo. Eu estou te chamando para a minha obra, vem. Aleluia, já passou o tempo. Quiseram entulhar teus poços, quiseram te enterrar. Mas eu estou dizendo, eu tenho uma obra. E agindo eu, quem impedirá? Aleluia. Aleluia. Deus tem uma obra linda. Glória, glória, glória a Deus. Eu olhando aqui, fiquei maravilhada quando eu vi. Deus gerou amor no seu coração. E amor pelas pessoas. Que você nem entende. Se importar. Isso é chamado. E aí não deram valor. Te lançaram fora. Igual fizeram com Jefté. Jefté foi um cara que ele foi lançado fora porque o pai adulterou. E os próprios irmãos jogaram ele fora, com vergonha dele. Talvez tiveram vergonha de você. Mas quando o Espírito Santo veio sobre Jefté, aí Deus cumpriu a missão. E Deus está te enchendo para cumprir a missão que Ele tem sobre ti. Deus está te enchendo. E as pessoas ao seu redor vão cada vez mais se admirando e falar, nossa, está diferente. Está diferente. É o Espírito Santo que está te enchendo. Não deixa cair em tentação. Não vai com os outros, não. Vai surgir proposta, vai surgir engano. Até usar a palavra de Deus. Mas permaneça. Porque você vai ver os frutos. E aí tua dúvida vai sair. Senhor, mas eu tenho tanta dúvida aqui dentro. As suas dúvidas vão sair. Conforme você for caminhando e tendo cada vez mais intimidade com o Espírito Santo, Ele está te dizendo. Você pediu um sinal, você pediu, Senhor, será que é? Deus está te dizendo, sou eu. Me veja, sou eu. Amém? Pastor João, eu estou aqui já. Mas ainda é 7 horas, glória a Deus. Sente sua mão para cá, vamos orar pela vida do pastor João. Oi, hein? Paizinho, aqui está o teu filho. Usa o teu servo, Senhor, na noite deste dia. Fala aos nossos corações, ministra em nós. Abre os nossos ouvidos espirituais. Que a sua palavra venha a ser manifesta em nós. Vem com o teu rema, Senhor. Fala a cada um que está agora também assistindo. Visita essa casa, esse lar. E que essa palavra seja plenitude da tua presença. E encha os corações, dissipe as trevas
e faça germinar as boas sementes, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A gente se alegra muito com o que tem acontecido. Aleluia. E às vezes as coisas que acontecem não são as que a gente tinha planejado. É verdade. E graças a Deus não foram o que a gente planejou. A palavra de Deus diz que mais do que pedimos e pensamos é o que o Senhor tem para nos dar. Aleluia. E que coisas que não passam, não chegam ao nosso entendimento humano, é o que o Senhor tem preparado para a nossa vida. E ter ouvidos atentos para ouvir, e a consciência completamente colocada no sentido de compreender, de entender, é o melhor caminho para quando a semente é jogada, a boa palavra é jogada, a gente também esteja na condição de bom terreno para receber. E esse ano a gente está falando que a nossa palavra profética, ou a palavra profética que nos guia, é eis-me aqui. Aleluia. Mas para que eu possa dizer o eis-me aqui, é necessário que em mim a boa obra seja feita. Isso é tão forte, e eu queria que vocês comigo abrissem as suas Bíblias no livro de Filipenses 1, capítulo 6. Diz assim: e estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. E Paulo, quando escreve isso ao povo de Filipe, à igreja de Filipe, ele escreve não nos seus melhores dias. Ele não escreve dentro de uma igreja lotada com muitos membros e todos louvando ao Senhor. Ele escreve em cárcere. Ele escreve sobre cadeias. E ele poderia ter usado esse espaço para dizer: irmãos, eu estou em muito sofrimento aqui. E eu nem sei se o Senhor ainda é conosco, porque ele ia olhar as circunstâncias. Mas Paulo não parava para olhar as circunstâncias. Ele sabia que quem começou a boa obra é fiel para cumprir. Então não são as circunstâncias sobre qual nós estamos que fazem com que a obra seja ou não concluída. Porque ele tinha uma convicção: antes que eu existisse, a obra já começou. Então, Paulo tinha uma confiança inabalável. A certeza de Paulo era que a obra de Deus não é nossa. Então, quando a gente fala que esse ano profético nosso, a gente diz eis-me aqui, eu digo eis-me aqui, mas eu sei que a obra já começou bem antes. É verdade. O eis-me aqui é só um convite de Deus para que a gente coopere com a obra que já se iniciou nele. A obra que já foi iniciada por ele. E se a gente para entender, para ouvir, não apenas ouvir, mas entender, como a gente falou no domingo, aquele que entende a palavra, a boa semente que cai na boa terra é exatamente aquele que ouve a palavra de Deus e a entende. Porque aquele que ouve a palavra de Deus e entende, o maligno não consegue roubá-la do seu coração. É verdade. E Paulo entendia, e ele tinha uma confiança tão grande, que
que ele dizia: olha, aquele que começou a boa obra foi bem antes de mim, bem antes de vocês. Essa obra começou e não foi de nossas mãos, nós só somos cooperadores. A obra de Deus não é nossa. Aleluia, verdade. Então, quando eu digo eis-me aqui, eu sou um que se coloca para ser cooperador de Deus. Então, quando eu digo eis-me aqui, eu estou no segundo movimento, porque o primeiro movimento foi de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que cedeu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. O movimento foi de Jesus. E quando eu consigo entender que eu não temo seta, como a gente cantou, que eu não temo fornalha, como a gente cantou, que eu não temo nenhuma outra questão, não temo os grilhões que Paulo estava sofrendo quando escreveu, porque eu tenho uma convicção clara de que quem iniciou não foi eu. E aí eu penso, qual é a minha posição nessa obra? Qual é a minha posição nessa obra? Você consegue se perguntar interiormente, qual é a minha posição nessa obra? Meu Deus. Porque quando eu entendo qual é a minha posição nessa obra, eu entendo que nada que eu possa fazer é suficiente para que eu mova qualquer outra coisa neste reino, que é o reino de Deus. Para que eu entenda que tudo é dele, por ele e para ele. Todas as coisas. Sabe, eu fico pensando, às vezes eu acordo de manhã, vou para o sofá e fico lendo. E quando o Senhor falou alguma coisa no meu coração, eu falei, eu já li esse versículo tantas vezes, Senhor, por que eu não vi dessa forma? E o Senhor sempre fala no meu coração, porque a minha palavra se renova todos os dias. Por isso, me conhecer não é suficiente. É necessário que tu me conheça e permaneça em me conhecer. Aleluia. Então, a nossa posição nessa obra é só seguir conhecendo e se permitindo conhecer a cada dia o Senhor. Porque quando eu ando dessa forma, não há nenhum decreto babilônico que diga que vai me jogar numa fornalha que me tira da visão de que aquele que começou a obra é fiel para cumpri-la. E dessa ligação entre a boa obra e o chamado, ela é complementar. Eu só entendo o meu chamado dentro de fazer a obra do Senhor Deus se eu entendo que a boa obra não começou por mim. Porque a gente tem mania de se engrandecer, não, porque no meu ministério, o ministério que a gente iniciou, porque aqui nesse ministério a gente faz. Esse ministério é só um cumprimento do eis-me aqui. Porque Aleluia. a boa obra começou antes. É verdade. O que é esse ministério? Senão um pequenininho pedaço quase irrisório do que é a igreja do Senhor. E aí, quando eu entendo a minha posição nessa obra, que é me colocar no sentido de conhecer e permanecer em conhecer o Senhor, eu entendo que para mim o importante é ter disponibilidade. Quem vai se colocar na brecha? Eu. A quem enviarei? Eis-me aqui. João, fala, Senhor, que do servo Maria, você é chamada, cumpra em mim seu querer, faça o que está em meu coração, em teu coração. Essa disponibilidade, esse eis-me aqui, que a gente tem usado em Isaías 6. Essa é a postura de quem se coloca à disposição do oleiro, daquele que faz o vaso. Porque a sua disponibilidade mostra para Deus o quanto de coisa preciosa Ele pode guardar nesse vaso de barro. Aleluia. Coisa linda, meu Deus.
E quanto mais esse vaso de barro se coloca fraco na presença do Senhor, mais o Senhor coloca coisas preciosas dentro dele que o fortalece de dentro para fora. Porque ele sabe que o exterior se corrompe, mas o interior se renova dia após dia. Aleluia. Essa disponibilidade, esse eis-me aqui, num culto como hoje de intercessão, nos colocamos nessa fenda, nesse gap, nesse espaço que está ali, para que a obra dele se cumpra. Maria, quando diz, cumpre em mim teu querer, faça o que está em teu coração, na minha vida, ela está dizendo, eu estou disponível, Senhor. Ela não olhou para as dificuldades, ela não olhou que ela poderia ser repudiada por aparecer grávida, sem ainda ter feito o casamento, ela não fez nada disso. Ela só falou, cumpre em mim o teu querer, faça o que está no teu coração, porque eu sei quem começou a boa obra. Aleluia. Quando você entende quem começou a boa obra, você não olha para as dificuldades, você olha para quem começou a boa obra. É verdade. Aí você para de olhar para as dificuldades que podem aparecer ou que estão diante da tua presença, porque as circunstâncias elas não dizem nada, porque você sabe quem começou a boa obra. Aleluia. A gente não completa a boa obra por Deus. Não é a nossa tarefa fazer a boa obra por Deus. A gente apenas se disponibiliza para que Ele a complete através de nós. Nós não somos o ato de execução, nós somos apenas o canal sobre o qual o poder de Deus emana. Nós somos o canal, a gente não é o que faz, a gente é o que possibilita, porque somos canal. Mas quem completou a boa obra, quem começou a boa obra é quem vai completar. E aí essa conclusão da obra é uma certeza profética. E aí quando você tem essa certeza profética de que essa boa obra vai ser concluída, começa a ser gerado dentro de você uma outra personalidade, a personalidade de fidelidade. Eu comecei com confiança, segui entendendo que a obra não era minha, mas é uma iniciativa divina. Aí, ao entender isso, eu me coloco disponível, e depois disso eu tenho uma fidelidade, porque eu tenho uma certeza em mim. Paulo estava na cadeia, estava lá sobre açoites, estava lá sobre todas aquelas atrocidades de uma cadeia nos tempos de Roma, e ele tinha uma fidelidade grande de escrever para o povo de Filipe: opa, fiquem tranquilos, filipenses, porque aquele que começou a boa obra em vossa vida é fiel para completar. Ele tinha fidelidade e disse para o povo de Filipe: permaneceis fiéis. Ele diz assim: olha, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho desde o primeiro dia até agora, eu estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Jesus Cristo. Aleluia. Essa fidelidade é gerada em nossos corações. Então essa nossa intercessão, o nosso eis-me aqui, são fundamentos da fidelidade daquele que prometeu. E quando a gente entende que a fidelidade dele, como a pastora Amy pregou aqui no início, no louvor, ainda que a gente não seja fiel, o Senhor é fiel. Ainda que a gente não permaneça fiel, o Senhor permanece fiel. E a palavra de Deus diz que Ele permanece fiel porque Ele não pode negar a si mesmo. E a fidelidade de Deus começa a gerar em nós uma fidelidade para com a obra. Então, aquele que prometeu e que vai terminar a boa obra,
e a gente vai se colocar apenas como canal, Ele recebe a nossa intercessão, o eis-me aqui, e percebe ali, e nos transforma ali como fundamentos da fidelidade daquele que prometeu. Então, orar e agir com a certeza de que a vitória final é garantida por aquele que começou, é um posicionamento de quem entende a fidelidade de Deus para nossas vidas. Aleluia. E quando a gente entende que existe em nós um chamado para a intercessão. E aí, quando a gente entende que tem um chamado para a intercessão, a gente entende uma posição nossa nesse fazer, que é a obra de Deus. Aleluia. Que é o de cooperação. Paulo diz que nós somos cooperadores. Aqueles que fazem alguma coisa junto, mas que tem alguém chamando, fazendo a direção. Hoje, em intercessão, dizemos: eis-me aqui. E a gente diz isso aqui pela obra que Ele começou. Eu quero, junto com vocês, ver alguns exemplos. Lucas 1, 26, 38. Maria responde ao anjo: eis-me aqui, a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. Cumpre em mim o teu querer. Jesus: Senhor, se possível, passa de mim este cálice, todavia seja feito a tua vontade e não a minha. Abraão ouviu uma promessa que qualquer um poderia dizer sem pé nem cabeça, mas ele teve uma obediência imediata, uma fé na palavra e uma rendição total, mesmo diante do desconhecido. Vamos a mais? Aqui. Gideão, o menor, foi, enquanto todos estavam lá adorando Baal, fazendo os postes ídolos, fazendo todas as coisas, e ele fazendo a obra num lugar onde ela não poderia ser feita, totalmente contrário. Ele estava num lugar que era para amassar uvas, ele estava malhando o trigo. Todos poderiam dizer: que louco! E ele estava fazendo aquilo. E ele ouviu a voz do Senhor. E ele não pensou duas vezes em confrontar todo o povo, inclusive o seu povo, inclusive a sua família, e dizer: eis-me aqui. Então, que esse seja o nosso posicionamento. Aleluia. Que a gente entenda que quem começou a boa obra foi Ele. E que essa boa obra começou já há muito tempo. Que a gente tenha confiança que Paulo teve quando, mesmo em cadeias, disse para o povo de Filipe: Ele começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. A gente entenda que essa obra não é nossa, ela é iniciativa divina. Eu lembro que tem um louvor da harpa cristã que eu cantava quando era pequenininho, que fala assim: ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, é obra santa, essa obra é do Espírito, essa obra é do Senhor, ninguém detém, é obra santa, é trabalho do Senhor. Essa confiança que a iniciativa divina nos coloca em disponibilidade, nos coloca em fidelidade dentro da fidelidade do Senhor e nos faz cooperadores. Que esse seja o nosso posicionamento hoje. Fecha teus olhos, vamos orar. Senhor, nós te damos graça pelo teu amor, pelo teu poder que direciona nossos passos,
Senhor, tem um louvor que eu cantava muito, quando eu estava muito angustiado, e eu cantava e falava: guia os meus passos, ergue-me em fracassos, ó Divino Espírito, eu quero te adorar. Senhor, que seja assim nessa noite, que a gente se derrame diante da tua presença e te adore, e te adore, e te adore. E não olhe para as circunstâncias, Senhor, mas tenha certeza da tua fidelidade, do teu amor, que a obra começou por ti, Senhor, e que é tu que vai cumpri-la, Senhor. Que a gente ponha a nossa fé de forma firme diante de tua presença e siga, Senhor, os teus passos, sem olhar para as circunstâncias, mas acreditando que tu, que começou a boa obra, Senhor, é que irá cumprir em nossas vidas. Então, Pai, trabalhe em nossos corações, trabalhe em nossas vidas, trabalhe no nosso ser. Nos prepara, Senhor, para vivermos em Ti a boa obra, para vivermos, Senhor, em Ti o Teu querer, para vermos em Ti, Senhor, o que está no Teu coração, para viver, Senhor, que olhos não viram e ouvidos não ouviram, não passou na mente humana. Então, nos torna, Senhor, cooperadores. Não existe nada em nós, Senhor, que possa possibilitar o fazer da tua obra. Então, como vaso na mão do oleiro, Senhor, trabalha nosso coração, trabalha nossas vidas, nos reconstrói, Senhor, nos enchendo do teu precioso Espírito, para que a gente se renove dia após dia do nosso interior para o exterior, Senhor. Trabalha o nosso coração, Senhor. Pai, nos entregamos a Ti nessa noite. Entregamos tua igreja a Ti, Senhor. Intercedemos pela tua igreja hoje, Senhor. Abre o ouvido, Senhor, para que não somente ouça, mas entendam a palavra que é trazida, Senhor, do Teu Espírito para a nossa igreja. Nós pedimos assim, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Seria muito para ti. Glória a Deus, aleluia. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Pai, te diz hoje, confia em mim, se joga nos meus braços, deixa eu trabalhar, deixa eu correr. Deixa eu cuidar de tudo. Descansa em mim, aos seus dar enquanto dorme. É meu, somente meu, todo o trabalho.
vezes estamos afadigados, suados, cansados. E o Senhor só diz: descansa em mim. Inútil vos será bem cedo levantar, penosamente trabalhar, pois aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Você precisa ter fé para viver isso. E é uma fé sobrenatural. É uma fé que transcende a gente. Eu crer que Deus fará por mim, mesmo quando eu não alcançar, quando eu não puder, mesmo quando as minhas forças se esgotarem, mesmo quando eu não tiver o menor volume de provisão. É eu entender que Deus vai derramar chuva independente do tamanho da nuvem. Ah, mas a nuvem é do tamanho da mão de um homem. Mas para o profeta, para aquele que está em Deus, ele sabe que esse é o sinal de uma grande chuva abundante. Aleluia. Quais são os seus temores? Quais são os seus medos? Coloca diante do Senhor. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. O pão não cresce quando ele está sendo mexido, quando está sendo misturado. O pão não cresce quando está sendo sovado, quando ele está sendo amassado. O pão só cresce quando ele descansa. É Deus. E Deus está falando para você: será que você consegue descansar? Mas se andar uma tempestade, descansa. Porque a tempestade lá fora só vai embora quando ela for embora aí dentro. Então descansa. Aleluia, Pai. Senhor, mas é um preço muito alto, mas o preço já foi pago. Ele levou sobre si todas as nossas dores. E o castigo que nos traz paz. Traz paz. Então descansa, porque está sobre ele. Na noite deste dia a gente vai sentar à mesa com Jesus. E você hoje vai cear em espírito e em verdade. E vai entregar para Ele. Até porque tem lutas que você não consegue, mas Ele consegue. Por isso que ao comerdes do pão e ao beber do cálice, você se torna um. Jesus disse: eu vim para que tenham vida. E vida com aflição. Não, disse vida com abundância. Mas a gente precisa estar nele. Porque sem mim, nada podereis fazer. Por isso ele reuniu os discípulos e falou: eu sei que vocês são fracos. Eu sei que vocês não conseguem. Mas eu em vocês, aí vocês conseguem. Então naquela noite que ele foi traído, ele tomou o pão e disse: esse é o meu corpo. Ele tomou o cálice e disse: esse é meu sangue. Ele estava dizendo: vocês sozinhos podem até não conseguir, mas quando eu estiver com vocês, aí as coisas mudam. Glória a Deus. E na noite deste dia a gente vai celebrar o corpo e o sangue. Aceita a luz, por favor. Isso é lindo. Na noite que ele foi traído, ele pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é partido por amor de muitos. Este muito inclui eu e você. Pai, nós te damos graças, Senhor. Obrigada. Obrigada pelo teu sacrifício na cruz, Senhor. Obrigada pelo teu amor. Aqui está esse pão, que agora é o teu corpo. Nós apresentamos a Ti, ó Deus. Obrigada, Senhor. Graças te damos. Aleluia. Glória a Deus.
Este é o teu corpo, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada. Fazer isso em memória de mim toda vez que comeres o meu corpo. Obrigada, Pai. Obrigada. Aleluia. Coisa linda, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Pai. Obrigada, Deus. Receba o corpo de Cristo. E na noite que ele foi traído, ele pegou o cálice e disse: "Isso é o cálice da nova aliança. É o meu sangue que é derramado por amor de vós." Receba o sangue de Cristo. Receba o corpo de Cristo. Aleluia. Pegue agora o seu pãozinho. Vamos apresentá-lo ao Senhor. Podemos dizer que agora é o teu corpo. Quando nós comemos dele, nós nos desligamos com o mundo e nos unimos ao teu corpo, do qual tu, Cristo, é o cabeça. Quão bom e quão maravilhoso é poder estarmos, Senhor, em comunhão contigo. Porque neste momento nós declaramos no mundo espiritual que somos o teu corpo. Aleluia, Deus. E como igreja, Senhor, tomamos posse da vida que há em ti, Senhor. Aleluia. Obrigado, Deus. Nós te glorificamos. Podem comer do corpo de Cristo. Glória a Deus. Obrigada, Pai. Obrigada, Deus. Estenda para o seu cálice. Ele pegou o cálice e disse: "Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança." Ó Deus, esse agora não é mais o suco de uva, é o teu sangue, que foi vertido por nós, Senhor. Nós te louvamos, Deus, obrigado. Teu sacrifício não foi em vão em nossas vidas. Nós estamos aqui para testificar. E ao beber do cálice, Senhor, nós, ó Deus, renunciamos o mundo e nos lavamos no teu sangue, ó Cordeiro de Deus. Pode beber do sangue do Senhor. Tira esse momento, você e Deus. Sacrifício vivo se entregou por mim, com armas de amor ele lutou até. Vestido de silêncio, semblante era de dor, a todos que o feriu lá no Calvário perdoou. Subiu naquela cruz, sem nada reclamar, Cordeiro imaculado que sofreu por me amar. E minha vida foi lavada pelo sangue, minha
história dividiu antes e depois pelo sangue de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Fui salva pelo sangue. Fui curada pelo sangue. Aleluia, Deus. Fui liberta pelo sangue. Glória, glória a Deus. Fui comprada pelo sangue. Obrigado, O Deus. sangue de Jesus Obrigado, Deus. que me leva até o céu. O sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz a preço de sangue por amor. Precioso sangue de o sacrifício vivo. Eu quero ser pra Deus tão puro e agradável como Cristo ofereceu. Com a sua verdade vou me comprometer e ser exemplo vivo de sua graça e poder. Amar como a mim mesmo, a quem me odiar, usar as minhas mãos para outras mãos abençoar. E já não vivo eu, mas agora Jesus Cristo vive em mim. O meu passado apagou. Antes de porque pelo sangue de Jesus, fui salvo pelo sangue. Eu fui curada pelo sangue. Eu fui liberta pelo sangue. Eu fui comprada pelo sangue. O sangue de Jesus que me leva até o céu. O sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, a preço de sangue por amor. Precioso sangue de Jesus, fui salvo pelo sangue. Aleluia! Eu fui curada pelo sangue. Eu fui liberto pelo sangue. Eu fui comprada pelo sangue. O sangue de Jesus que me leva até o céu. O sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz a preço de sangue por amor. Precioso sangue de Jesus. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, de toda maldade, de toda injustiça. O teu sangue nos lava, porque naquele grande dia perguntaram: quem é esta multidão? E eles responderam:
o sangue de Jesus. Aleluia. Ai de nós se não fosse o sangue do Cordeiro, né? E hoje, não é um culto dominical, né? E talvez muitas pessoas que estão assistindo falam, pastora, não é intercessão? Eu lembro que na minha época, hoje não fala mais ginásio, né? Pegando a minha idade. Mas na minha época de ginásio, tinha uma aula sobre intercessão. E aí tinha, um dia eu falo com o desenho, vocês veem? Que é está contido, não está contido. Contente está contido, né? Intercessão não é só feita com o joelho. Intercessão é quando eu estendo a mão. Intercessão é quando eu paro o que eu estou fazendo para olhar para o outro. É quando eu dou um abraço em alguém. Isso é interceder. É quando eu paro para escutar, para entender. Porque às vezes a intercessão com a boca pode parecer até mais fácil, mas os nossos atos também é interceder. Então, para a gente encerrar a noite deste dia, que a gente ainda vai continuar. Essa é a primeira ceia de terça-feira. Olha que coisa linda. E a ceia é o corpo. Então Deus hoje está juntando um corpo para receber o corpo que está chegando. Deus te fez coluna nessa noite, porque tem outros para chegarem, e aí você tem que estar de pé para abraçar os outros que chegarem. Você crê nisso? Então vamos declarar lindamente esse louvor. Se você quiser, você pode sair do seu lugar, abraçar seu irmão e diga: um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor na família, vivendo compromisso do quê? Do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Que coisa gostosa, né? Eu lembro que uma vez, quando a gente foi celebrar esse louvor, o irmão falou assim: quanto tempo que eu não louvo esse louvor com verdade? Olha só, e que bom que a gente louva esse louvor com verdade, né? Glória a Deus. Pode se sentar, igreja. Que coisa linda, né? Gente, eu acho que a ceia renova a gente. Não sei vocês, mas, né? Dá um... Vem, pastor João Benedito, para os avisos. Vamos para os avisos. A gente vai orar. Calma, o irmão já está ali. Meu Deus, escrevi minha oração. Cadê minha oração? Calma, daqui a pouco vem. Glória a Deus. Eu botei minha oração. Cadê minha oração? Está chegando. Aleluia. Seja bem-vindo A nova comunidade apostólica. Glória a Deus. 2026 é o ano do Eis-me aqui. Então, a gente está no ano da proclamação. Eu creio que a gente tem muitas coisas a fazer e o Senhor vai nos levar
a muitos lugares, né? Já tem no meu coração um lugar para a gente fazer um evangelismo. Eu quero muito ir. Eu quero muito ir, eu quero lá ver aqueles jovens. É o ano 2015, a gente vai com a nossa tocha acesa. Amém? Pastor João, como é que eu faço para conhecer a nova comunidade apostólica? É simples, eu só vim aqui, Rua Maria Joaquina 247, na Pavuna, bem pertinho a estação do metrô Pavuna, última estação do metrô da linha 2, e em frente ao Atacadão Pavunense. E estação de trem de São João de Meriti também. Exato, Só Ramal descer. Belfort Roxo. Ramal Belfort Roxo, já peri. Se você também quiser, você pode descer em Anchieta, que para Pavuna é pertinho, né? Então, nossos encontros, você pode vir, pastora, mas aí como é que eu faço? Eu queria alguma informação. Pode procurar nossas redes sociais, tanto Facebook, Instagram, e também lá no Facebook e Instagram tem o nosso WhatsApp da igreja. O link do WhatsApp da igreja, pode mandar mensagem pra gente. Então, pastor João, como é que eu faço para estar no time, para estar atuando? Decidi, quero ficar com vocês, caminhar com vocês, a gente faz o bem-vindo. Então, é um dia só, são 10 minutos, é uma folha, é muito rápido. Só para você saber, conhecer a história dos seus pastores, da igreja, ok? É só você dizer bem-vindo. E aí, pastor João? Eu fiz o bem-vindo, gostei muito e quero trabalhar na obra. Porque a obra precisa de trabalhadores, Isso, né? A palavra de Deus diz que essa área é grande e poucos são feitos. Mas em nome de Jesus o Senhor vai enviar. Já tem enviado. A gente pede, você vem e faz com a gente os primeiros passos. São 10 estudos muito rápidos de fazer esses primeiros passos. Que traz grande esclarecimento. Fala sobre os frutos, sobre os dons, sobre a igreja e tudo aquilo que a gente precisa ter pelo menos como base para estar atuando nos ministérios, né? Todo primeiro domingo nós temos ceia, só que no mês passado a gente não teve no primeiro domingo, sim no segundo, e nesse mês que vem, fevereiro, a gente também não vai ter no primeiro domingo, porque a pastora Amy estará em Brasília, ministrando na conferência, primeira conferência Transformar, lá na igreja Arena Apostólica Church. É uma das maiores igrejas do Brasil e eles fazem alguns eventos, inclusive a reunião dos pastores do Brasil e fora do Brasil é lá. Ano que vem nós estaremos lá em nome de Jesus. Mas esse ano eu fui convidado, eu queria até contar para vocês, gente, que coisa linda que Deus fez. Porque quando eles fizeram o evento, eu achei que eu só ia participar. E aí o pastor falou assim, olha, eu ouvi você falar 10 minutos. Eu nunca vi ninguém ter tanta revelação. Isso é muito lindo, porque eu creio que nós vamos crescer assim, na unção. O que vai fazer a diferença aqui é a presença de Deus. Essa igreja lá fora olhar e falar assim, nossa, vocês são diferentes. E aí ele me convidou, sou a preletora principal. Vou pregar no domingo. Né? Olha que honra, né? Eu estou me sentindo tão feliz. E detalhe, eu não tinha condição para ir, né? Pois o Senhor proveu e pagaram tudo. E eu vou fazer igual na Paula Valadão. Eu vou andar de avião. Quem não viu o meme se atualiza. E aí, todas as terças-feiras nós temos o nosso encontro de intercessão. Que é hoje, toda terça-feira às 18 horas, eu espero você, viu? Online ou presencial. Mas vem presencial pra gente dar um abraço, é muito bom. Exato, a intercessão é base da igreja, né? E agora, todos os domingos de janeiro, nós vamos falar sobre aquele que começou a boa obra. Olha como está lindo. Glória a Deus. E a gente vai ter a nossa primeira evangelista nessa casa, que é a diaconisa Simone. Domingo, dia 11, ela estará sendo levantada a evangelista dessa casa. É uma necessidade. E eu vou para BH, não, já estou falando de BH. Brasília, e vai ter uma evangelista aqui também, junto com o pastor João. Glória a Deus. E a igreja crescendo, a gente pretende que isso se expanda ainda mais, né? Para que outros possam ser alcançados. Então, todos os domingos de janeiro, às 17 horas, aquele que começou a boa obra. Não perca, são palavras que vão edificar muito a nossa vida. Tudo em todos. Esse é o nosso registro de carnaval. Mudou agora está mais 14 e 17 de fevereiro. Então hoje está mais sério, né? Está mais João. Está mais muito mais zen, estava praia. Está muito mais zen. Esse aqui está mais pastor João. Está mais reformado. De 14 a 17. Como é que vai ser isso, pastor? O retiro, ele está no valor de R$200.
Pastor, eu preciso pagar de uma vez? Se você puder, sim. Se você não puder, paga parcelado. Pastora, mas eu só posso pagar parcelado no mês que vem. Ok, porque vai ajudar os pastores a não ser pesado para a gente. Mas se você não está trabalhando, se você não tem condições de pagar o retiro, vai assim mesmo, por favor. Não precisa de ninguém saber, só fala com a gente. Fala com a gente, porque eu tenho certeza que você não vai voltar ao mesmo. O retiro, ele é muito edificante. A imersão, né, irmã? Teve lá, não foi? Nossa, a japonesa teve vontade de se batizar de novo, de tão forte que foi o mover, né? E saiu de lá levinha. Então, assim, o retiro, então, vai ser tremendo. Deus já falou muita coisa no coração do pastor João. E serão quase um livro já. 4 dias que vão abençoar a sua vida. Enquanto o pessoal aqui vai estar nas cinzas, a gente vai estar em glória. Vai ser maravilhoso. Então, pastora, se você não tiver condição, só fala com a gente. E como é que a gente vai fazer? Os irmãos que forem pagando, a gente já vai separando os lugarzinhos, os quartos. E eu que não pagar, você também tem lugar, tá bom? A gente não faz acepção de pessoas não, tá bom? Bem, nós não paramos para pedir oferta, né? É verdade. Não sei se vocês notam, a gente não tem esse momento de ofertório. Porque a gente entende que quando você vem para ofertar, isso já está proposto no seu coração, como está escrito por Paulo lá em 2 Coríntios 9, 7. Segundo propôs no seu coração. E essa proposição no coração não pode vir atrapalhada por uma extorsão na hora do culto. Exato. Ninguém vai botar envelope na sua mão como se fosse uma obrigação para você fazer. Isso é feito de bom coração e bom grado. Se você não sabe o que é dízimo e oferta, não faça. Mas se você sabe o que é, aqui está o QR Code, fique à vontade para fazer em qualquer momento durante o culto. E você pode nos procurar para saber o significado do dízimo e da oferta. Isso. Não fique constrangido. Fique à vontade para fazê-lo em qualquer momento. Amém? Então vamos orar. Mas eu tenho que orar pelo meu pedido. Eis-me aqui, vamos orar. Paizinho, aqui está esses cadernos de oração, Senhor, com cada pedido, com cada, Senhor, necessidade dos teus filhos. Nós apresentamos a Ti. Neste momento pedimos, Senhor, repreende todo mal, toda seta maligna, toda hoste, toda potestade, tudo aquilo que não provém de Ti. Ó Deus, se é cura, visita, Senhor, com cura. Visita, Senhor, com libertação, com restauração de vida, Senhor, com porta de emprego, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor, com Tua resposta. Vem, ó Deus, com Tua palavra. Vem, Senhor, e visita cada um em particular. Repreende, Senhor, toda escuridão, Senhor, toda potestade que tem se alimentado da dor dos seus filhos. Repreende, Senhor, toda palavra contrária, tudo aquilo que não provém de Ti, toda obra de encantamento, Senhor, toda amarração, nós lançamos por terra agora em nome de Jesus. Visita com cura, com prosperidade, com salvação, ó Deus, aquele que está no leito do hospital, vai de encontro, Senhor, ó Deus, aqueles que têm causa na justiça, dá vitória aos teus filhos, Senhor, levanta o rosto dos teus filhos, ó Deus, trata, Senhor, com cada um em particular, visita agora essa casa, Senhor, tudo aquilo, ó Deus, que tem cooperado, Senhor, contra a vida dos teus filhos, joga por terra agora. Vem Espírito Santo tratar, vem Espírito Santo libertar, vem Espírito Santo agir em cada um, Senhor, em cada casa aqui representada. Ó Deus, em nome de Jesus, vem, ó Deus, com Tua provisão. Assim nós cremos e já agradecemos com a certeza da vitória. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a graça, o amor de Deus e as duas consolações do Espírito estejam com todos aqueles que creem que Ele ressurgiu, que Ele veio em si mesmo, se entregou, derramou seu sangue sobre nossas vidas e ao terceiro dia ressurgiu, foi assunto aos céus e voltará. E aqueles que assim creem, digam amém. Só para lembrar que nós temos cantina, ela é de graça, porque quem pode comer geralmente não pode pagar, e quem pode pagar geralmente não pode comer. Então, fiquem à vontade para comer conosco também. Não vão embora, tá? Obrigado a você que esteve conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, Quem impedirá? ninguém. Beijo, até semana que vem, se o Senhor nos permitir.